Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RH Top 5 2025. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e agora eu vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou um homem branco de estatura mediana, com cabelo, barba e bigode castanhos, olhos também castanhos, e eu estou usando uma camiseta preta. Eu estou num ambiente bem iluminado, em frente a uma parede neutra, em que alguns elementos de decoração aparecem aqui nos dois lados da minha cabeça. Jornada de capacitação é a trilha 6. Esta é a trilha 6. E a questão que a gente traz agora é de quais skills o RH e o mercado não podem mais abrir mão. Quem vai ajudar a gente a trilhar esse caminho e desbravar esse tema que é um dos mais estratégicos e um dos mais desafiantes para todo profissional de recursos humanos é um time estelar. Vocês vão ver. Começo apresentando aqui a Ana Cláudia Peixoto. Ela é gerente de gente na Solids Tecnologia, e a Solids está aqui representada pela Ana porque a Solids está indicada no Top of Mind de RH deste ano na categoria Tecnologia para Gestão de RH. Também está aqui com a gente o Júlio Figueiredo, diretor acadêmico de Educação Executiva na ESPM que está indicada no top na categoria Educação Executiva, e completa o nosso excepcional time a Michele Costa, gerente sênior de RH na Ticket Edenred, a Ticket que está indicada na categoria Benefícios Flexíveis / Refeição no Top of Mind de RH desse ano. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, Ana, Júlio, Michele, e vou passar a palavra agora, começando pela Ana, para que ela possa fazer uma audiodescrição também para a nossa audiência. Oi, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou Ana Cláudia Peixoto. Eu sou uma mulher de cabelos longos, cacheados, castanhos, estou com uma blusa roxa e ao fundo também estou com uma parede roxa e com um sorriso muito largo no rosto. Extremamente feliz de estar aqui nessa roda de conversa. Que legal, Ana. A gente que está feliz de contar com a sua participação. Passo agora a palavra para o Júlio. Bom dia, gente. Muito feliz também de estar participando dessa discussão, tá? Eu vou só complementar, além de diretor acadêmico de educação executiva na SPM, eu sou professor titular do programa de mestrado e doutorado em administração, e dentro do tema de cultura organizacional para a inovação. Então, essa oportunidade de falar um pouquinho do desenvolvimento de skills dentro desse desenvolvimento de cultura de inovação, uma oportunidade única, e agradeço novamente poder participar aqui. Maravilha, Júlio. A gente que agradece pela sua participação. Passo agora a palavra para a Michele da Ticket. Olá, pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, conversando sobre temas tão importantes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, mais ou menos na altura do ombro. Eu estou usando uma blusa de gola cinza e eu estou num ambiente com fundo branco aqui. Maravilha, Michele. Eu agradeço mais uma vez a participação de cada um de vocês, gente, e queria começar o nosso bate-papo perguntando diretamente quais comportamentos e competências vocês não abrem mão ao contratar. Como é que essas escolhas, né, dialogam com o momento atual da empresa, de cada uma das empresas que vocês representam, e com a evolução do RH em cada uma das organizações também? Queria primeiro direcionar essa pergunta para a Michele. Vamos lá. A gente fala cada vez mais do RH estratégico, do RH que entende do negócio, são alguns jargões que entraram aí para os RHs. E eu acho que para tudo isso é fundamental que a gente tenha pessoas, aqui na Ticket, por exemplo, um dos valores que a gente tem, entre os nossos 5 valores, é o espírito empreendedor. E o espírito empreendedor, ele vai partir de curiosidade, vontade, ambição de aprendizagem, ambição de desenvolvimento, né? Então a gente procura, no nosso time aqui de recursos humanos, quando a gente vai contratar uma nova pessoa ou quando a gente está desenvolvendo o nosso time, conhecimentos, competências que trabalhem no desenvolvimento disso, né? Então, para a gente chegar no pensamento estratégico, é muito importante ter aí o espírito empreendedor, que vai partir de simplicidade, de vontade, de curiosidade, acho que adaptabilidade e um senso de responsabilidade muito grande. Porque às vezes a gente fala muito de entender do negócio, mas para entender do negócio tem habilidades e tem competências que vêm antes. E eu destacaria aqui a curiosidade e o espírito empreendedor.
e passo aí para os colegas trazerem o que para eles é importante também. Boa, muito obrigado, Michele. Ana, e na Solids, como é que é essa questão? Legal. Realmente essa questão de RH estratégico chegou e chegou para valer, né? Não tem como mais não falarmos sobre isso. E assim como a Michelle, aqui na Solids nós somos regidos por alguns valores. E pegando principalmente a busca de profissionais de RH, eu destaco dois, que é especialistas em pessoas e fortes para alcançar resultados extraordinários. Por mais que algumas vezes tem-se ainda na questão de mercado, a gente entender um pouco que um pode ser até oposto ao outro, né? E é uma coisa que a gente briga muito com isso, porque falar de resultado a gente não precisa deixar de falar de pessoas, e falar de pessoas a gente não pode deixar de falar em resultados. Então, para o RH especificamente, né, aqui na Solids a gente preza pessoas que tenham muito essa questão, estão pegando uma linha, uma mentalidade de crescimento, um senso de responsabilidade e esse comprometimento para com as pessoas quase que genuíno, sabe? Perfeito, perfeito, Ana. Agora passo a palavra para o Júlio. Júlio, no seu caso, quero saber quais comportamentos e competências a ESPM não abre mão, mas também nas suas aulas, na sua experiência como acadêmico também, o que tem sido mais comum em termos de busca por essas competências e comportamentos. Tá joia. Antes de responder a sua pergunta, Daniel, deixa eu fazer uma descrição minha, tá? Eu sou um homem branco, tá, de 60 anos, cabelos castanhos, barba branca. Estou falando com vocês agora num fundo de escritório, tá? No qual eu desenvolvo as minhas aulas. Daniel, respondendo a sua pergunta, essa coisa das competências hoje em dia, do desenvolvimento de skills dentro da empresa e dentro do ambiente de RH é uma complicação muito grande, tendo em vista as diversas mudanças ambientais que a gente tem no ambiente global de negócio, nos ambientes regionais de negócio. O World Economic Forum tem uma pesquisa que eles fazem anualmente, para vocês terem uma ideia, em média 40% dos skills a cada ano tendem a desaparecer em até 5 anos. E isso se acentuou bastante pós-pandemia. Inteligência artificial, ambientes altamente mutáveis, competitividade global, instabilidades geográficas levam a uma necessidade contínua de adaptação das organizações como um todo, principalmente em termos de competência, forçando as empresas em geral a desenvolver o que a gente chama de capacidades dinâmicas, né, que são capacidades de mudar continuamente as suas estruturas, a integração dos conhecimentos, a construção de novos conhecimentos e a reconfiguração desses conhecimentos, tendo em vista uma necessidade de se adaptar a essas mudanças que são contínuas e cada vez radicais. Então, nesse cenário, é muito complicado a gente falar em perenidade de skill, principalmente quando a gente tem, como gestores de RH, de investir continuamente no desenvolvimento desses skills. E quanto a isso, e aí reforçando tanto que a Ana e que a Michelle falaram, existe um tipo de skill hoje que se torna importante dentro desse contexto, que a gente chama de família dos soft skills. Tá? Que são skills ligados a comportamentos mais tácitos do indivíduo, facilitando a sua preparação para essas mudanças. E esses soft skills eles se estruturam em 3 pilares, né? Que são os skills de autogestão, que é a capacidade de autocontrole, autocrítica, tá? Da sua própria gestão do tempo, de você se gerir como um indivíduo dentro da organização. As competências ou os skills que a gente chama de skill social, que é a capacidade, ou interpessoais, né, que é a capacidade de você se envolver em grupo, de trabalhar em equipe, de compartilhar, de ter uma inteligência emocional no relacionamento social dentro da organização. E, finalmente, o que a gente chama de skills cognitivos. Tá? Aí entra o pensamento crítico, notem que eu não abro mão do pensamento crítico, do pensamento analítico, mas também tem a criatividade, também tem a capacidade de aprender continuamente, porque líder hoje não é tanto quem sabe muito, mas é quem aprende rápido. E essa hoje,
tanto dentro da SPM quanto para as empresas que, em geral, a gente capacita dentro dos nossos programas, são os skills mais procurados em termos de desenvolvimento, inclusive envolvendo o desaprendizado dos skills antigos, que a gente chama de unlearning, tá? Porque skill antigo também nos mantém preso, né, como se fosse uma bola de ferro a um passado que não existe mais. E esses skills é que a gente busca hoje trabalhar e trazer para dentro da organização no sentido de preparar a empresa para um futuro mutável. Fantástico, fantástico o que você traz, Júlio, até porque uma das pesquisas que eu acabei de consultar, justamente ao me preparar para essa nossa conversa de hoje, dá conta, é uma pesquisa da McKinsey e dá conta de que 89% das falhas de contratação se dão por questões de soft skills, né, de atitude, comportamento, e não por falta de capacidade técnica. Sim. Nesse sentido, gente, eu queria fazer uma provocação, porque um tema que eu tenho visto constantemente, já vi no LinkedIn e já vi em mídias que falam de recursos humanos e tal, são dois conceitos que se contrapõem, que é o do cultural add ou cultural fit. Quer dizer, se nós estamos contratando para replicar a nossa cultura ou para desafiar e expandi-la, né? Quer dizer, se a gente traz gente que pensa diferente, e traz novas ideias. Acho que tem muito a ver com o que a Michelle trouxe em relação à curiosidade, por exemplo, como um elemento muito, muito presente. Mas nesse sentido, e aí direciono inclusive para a Michelle mesmo essa pergunta, ainda assim, Michelle, mesmo que a gente traga a gente para desafiar a nossa cultura e não só para ser adicionada a ela, há, eu imagino, aquelas habilidades que são inegociáveis. E aí eu queria te perguntar, assim, se a gente estivesse montando aqui um quadrante, né, uma matriz de habilidades inegociáveis hoje, quais entrariam, na sua visão, num quadrante de fato essencial? Eu imagino que a curiosidade já seja uma delas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de adicionar elementos à cultura ou de fato, incorporá-la, e sobre as habilidades essenciais, pensando na cultura da Ticket, claro. Excelente. Eu vejo que toda empresa que tem uma história, tem um legado e quer se manter perene, inovadora, faz um pouco dessas duas coisas, né? De trazer elementos que sustentam uma cultura forte e de trazer elementos também que vão impulsionar a inovação e a adaptabilidade da empresa. Então, eu já destacaria, além das competências que a gente já falou aqui, eu destacaria 3 hoje como bastante inegociáveis. A adaptabilidade, afinal, as empresas estão sempre se adaptando, então é necessário que as pessoas que estão fazendo essa empresa evoluir sejam pessoas adaptáveis, e aí isso se conecta com muito do que a gente falou aqui. A inteligência emocional, que passe o tempo que for, continua sendo uma grande competência, diretriz para acompanhar qualquer movimento de inovação, qualquer frustração que o profissional tenha, e para impulsionar também esse movimento de mudança, é essencial a inteligência emocional, e a comunicação, que vai ser o influenciador, o chamado para toda a transformação que a empresa está passando. Então, se hoje eu pudesse destacar aí só três skills que eu acho que são muito importantes, são essas: adaptabilidade, a inteligência emocional e, por consequência, a comunicação, que vai vir aí junto também nesse combinado de competências. Fantástico. Isso imagino que converse muito também com a cultura da Solids, né, Ana? Com certeza. Como a Michelle falou, a gente está num mercado extremamente agitado, movimentado, e a adaptabilidade não tem como fugir, né? Eu concordo com todas plenamente, eu acrescentaria 2, que eu acho também são extremamente importantes. É a questão da visão sistêmica, porque a gente precisa enxergar o negócio como um todo. Então, quando você entra no RH, você não pode ver só o RH. E é exatamente o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Então, a gente tem que ver a questão do negócio como um todo, indicadores, cultura da empresa, enfim. Então, essa visão sistêmica é algo que eu considero inegociável, e também o pensamento crítico, principalmente no mundo, né? No momento que nós estamos, eu falo que quem sabe mais é aquele que sabe fazer perguntas certas no momento exato, né? Então, questionar com profundidade, não aceitar tudo no automático. Agora,
estamos aí, inteligência artificial em todos os momentos. Tá bom, será que ela realmente sabe tudo? Né? Então, vamos trabalhar esse pensamento crítico, porque isso traz muito a capacidade de tomar decisões. E as decisões, elas precisam sim ser baseadas em dados, ter todo um contexto, tem um impacto humano, mas a pessoa que está à frente da situação precisa desse pensamento crítico para agir. Né? Então, eu acrescentaria essas duas competências como inegociáveis. Uhum. Boa. E agora eu tenho a provocação para fazer para o Júlio, quer dizer, que é o nosso representante acadêmico aqui entre nós. Ô, Júlio, um dado de uma pesquisa de 2024 chamada Human Capital Trends da Deloitte, Sim, conheço a mostrou que Deloitte. 70% das empresas dizem que o sistema educacional não prepara profissionais para o mundo real do trabalho. Eu queria te perguntar, até muito com base no que Michelle e Ana trouxeram, como é que você avalia o modelo educacional atual e de formação corporativa? Ele está desalinhado da nossa nova economia, digamos assim? O que a gente está subestimando ou até superestimando quando a gente fala de desenvolvimento humano? Essa é uma pergunta muito interessante, Daniel, e muito contemporânea. A pesquisa Deloitte refletiu isso. Quando a pesquisa Deloitte foi feita, ela avaliou o que a gente chama de conhecimento da praxis, que é o conhecimento ligado à sua atividade do dia a dia, aquela que efetivamente vai gerar resultado na empresa. Muitas vezes as instituições educacionais, eu faço parte de uma, elas trabalham não diretamente, quer dizer, buscam trabalhar, vou chegar nesse ponto, mas não trabalham diretamente o conhecimento da prática, porque a prática é particular. Tá? E o conhecimento que sustenta essa prática, que é o conhecimento teórico, o conhecimento sistêmico das estruturas, o conhecimento conceitual, ele é mais generalista e fundamental. Só que quando a gente baseia o processo de formação unicamente nesse conhecimento estruturalista e fundamental, quando o cara entra dentro da organização, ele não consegue ter rapidamente a tradução desse conhecimento em efetividade da prática. O que as escolas do mundo inteiro têm tentado fazer, hoje a SPM tenta fazer isso, também está fazendo isso, é tentar dentro dos programas de formação trazer elementos efetivos da praxis. E isso é feito ou trazendo a empresa para dentro das organizações, várias escolas fazem isso, fazendo com que as organizações sejam copartícipes desse processo de formação, trazendo para a sala de aula aquilo que é a praxis dela dentro daqueles conceitos, ou criando ambientes específicos para que essa prática seja vivenciadas. São oficinas do tipo garagem, são oficinas de formação específica e de experimentação, novamente com a presença do mercado, para tentar criar essa proximidade. Porque senão a escola acaba jogando a responsabilidade para a organização de traduzir o conhecimento teórico para o conhecimento da prática. E foi justamente esse gap que a pesquisa da Deloitte capturou, e ela está correta nesse sentido. Maravilha. E aí queria saber a percepção de Solids e de Ticket também em relação a como os profissionais chegam na companhia. Quer dizer, que tipo de diagnóstico é feito ao longo do processo de seleção, mas uma vez a contratação executada, eu queria também entender de vocês como é feito o onboarding, digamos assim, ou essa travessia, digamos assim, entre aquilo que esse gap, né? Esse gap que existe entre aquilo que os profissionais estão apresentando na chegada à empresa e aquilo que as organizações precisam. Acho que pode ser começar pela Ana dessa vez. E acho que você está no mudo, Ana. Tô no mudo? Não, agora não. Agora não. Então vamos lá, gente. Muito bacana essa parte, né? Essa questão de conceito entre prática e teoria. Principalmente, aqui eu também já introduzo um assunto que também ainda é polêmico, a questão de gerações, né? Estamos aí no momento com 5 gerações no mercado de trabalho, cada uma pensando de uma forma, né? E, enfim, traduzindo isso na prática de outra. E realmente esse gap, essa distância, né, entre teoria e prática existe, e eu concordo quando a gente fala que tem uma responsabilidade
da escola, né, de trazer isso na teoria, mas também tem uma responsabilidade do mercado, porque muitas vezes a gente quer pessoas prontas, e é o que a gente estava falando, né, mas pessoas prontas só vão, muito entre aspas, encaixar no que a gente tem e não nos provocar para um próximo passo. Então, esse onboarding ele deve ser feito com muita cautela, só que aqui a gente não abre mão, né? A gente é quase que um jargão falando internamente é que a gente deve tratar adulto como nossa senhora, devemos tratar os adultos como adultos, e isso era uma questão de transparência, de confiança mútua, né? Então, a pessoa, ao entrar na Solids, ela entende a questão, né, como a gente trabalha. Uma outra frase que a gente fala muito aqui é: a gente comemora no mesmo nível, com a mesma intensidade que a gente trabalha. Então, não espere que o mundo seja uma Disneylândia só, né? E a gente vê, inclusive, isso nos processos de seleção, né? Quando você vê alguns processos de seleção, você acha que você vai para o mundo ali da fantasia, na hora que você entra, você está no meio da Game of Thrones, você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E é justamente essa questão de trazer a transparência e a verdade, né? Então, pensando em Solids, tá? No mercado Solids, você entrando na Solids, você vai realmente saber que a cobrança, a gente tem, esse, inclusive um dos nossos valores é a questão de resultados, mas isso não impede, como eu falei, não é contraditório ao falarmos que somos especialistas em pessoas. Então, as pessoas também são valorizadas, né? Para mim, a prioridade, quando a gente fala disso, é realmente essa questão de transparência e você agir muito mais do que você fala. É quase que criação ali de filho, né? Não adianta você falar faço o que eu faço, não faço o que eu falo, que já não existe isso mais, essa não se sustenta mais. Então, faça o que eu faço, porque esse é o que a gente entende aqui como certo, mas se você achar que não é certo, por favor, me fale para a gente conversar e chegarmos em um consenso. Eu acho que é nessa linha. Boa. Michele percebe esse gap também, Michele, entre a preparação dos funcionários que entram na Ticket e aquilo que a Ticket de fato precisa do ponto de vista estratégico? Eu não percebo o gap porque a gente já parte no processo seletivo de uma seleção de profissionais que demonstram as competências que a gente precisa e sintonia também com os valores que a gente tem na empresa. Então, um processo seletivo que vai levar em conta todo esse atitudinal também da pessoa, além do que ela entregou em termos de performance nas experiências anteriores, reduz bastante esse risco, mas não significa que ele não exista, né? Então, por isso, eu concordo tanto com o Júlio e com a Ana sobre esse descompasso que talvez a gente tenha em alguns formatos educacionais que focam muito em conteúdo, que focam muito em repetição, e o onboarding não pode ser, na minha experiência, visto dessa forma, né? Colocar um monte de conteúdo, um monte de treinamento, cursos voltados para informação, para conhecimento só sobre a empresa. Ele precisa compor ali também experiências que essa pessoa vai vivenciar nessa empresa para que ela consiga, de fato, colocar em prática as atitudes que ela já tem desenvolvidas, né? Porque ela foi contratada uma vez que ela demonstrou que tem esse atitudinal e essas competências. Então, eu penso num processo de onboarding que é contínuo e vejo que tem muitas empresas que confundem onboarding com integração, né? A integração é uma das etapas do onboarding, que pode ser ali um momento mais experiencial e que vai ser um momento que vai trazer, sim, informações sobre essa empresa. Mas eu vejo um processo de onboarding contínuo. Aqui na Ticket a gente trabalha com um processo de 1 ano, desde a entrada dessa nova pessoa colaboradora até ela completar o primeiro ano de empresa, ela tem algumas experiências, entre elas a integração, conversas com a BP de RH, uma conversa também com o nosso diretor-geral, uma conversa com a diretora de RH, momentos desse grupo que entrou nessa mesma época para eles discutirem oportunidades, como eles veem o negócio, como eles veem o mercado, e soluções tanto de aprendizagem como de integração que fazem parte desse processo de onboarding, além de uma avaliação que esse colaborador faz, tanto da experiência que ele está tendo, da relação dele com a liderança direta, da relação dele com o time e como a empresa tem preparado essa nova pessoa para ter a melhor experiência possível nesse primeiro ano de empresa.
Pô, bem legal. Tudo que a gente falou até agora, a gente tem a ver com, de maneira mais genérica, com os talentos de forma geral. E agora que a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que a gente focasse um pouquinho no RH, nas competências do RH em si, na carreira do RH, digamos assim, porque nossa audiência, majoritariamente aqui, mais de 90% é formado por profissionais de recursos humanos, e eu sei que eles também têm muita curiosidade para saber sobre as habilidades, as competências que o RH precisa desenvolver. Eu imagino que muito do que a gente falou até então vale também para o RH, quer dizer, RH precisa ser curioso, precisa ser adaptável, precisa ter inteligência emocional, precisa ter visão sistêmica, precisa trabalhar comunicação. Imagino que tudo isso seja válido, mas eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, para a gente tentar identificar assim qual habilidade seria o porto seguro do RH para os próximos anos, né? Aquela habilidade que mesmo com inteligência artificial, automação dos processos, reorganização das estruturas, ainda vai ser insubstituível, digamos assim. E aí não sei quem quer começar a responder. Eu queria começar a responder, Vamos Daniel, lá, porque eu Júlio. quero puxar um restinho da conversa que a Ana Michela tiver agora, e motivado pela tua Uhum. provocação do Fit versus Ed, tá? E essa é uma questão muito importante hoje em dia, ela já é estudada há muito tempo. Existe um psicólogo americano chamado Robert Sutton, que é de Stanford, tá? E ele pesquisa o que a gente chama de ambiente de innovativeness. Innovativeness é a propensão inovadora, né, da organização, é como se fosse uma medida assim, da capacidade do ambiente de gerar realmente transformação, innovativeness. E esse ambiente de innovativeness, ele é construído por uma série de passos ou de premissas que têm que ser estabelecidas, e uma delas envolve essa questão do fit versus o edge. Quando eu adiciono dentro da estrutura vigente, tanto cultural como de valores ou de funcionalidades, eu estou tentando manter uma certa estabilidade daquilo que, em tese, está funcionando, favorecendo a questão da minha operação, do funcionamento intrínseco da organização. Mas o Sutton fala que quando eu realmente quero transformar a empresa e promover um crescimento que seja inovador, um ambiente do conflito bom, da innovativeness, eu tenho que adicionar pessoas. Ele fala isso no artigo dele chamado Weird Ideas, né, ideias estranhas para promover inovação, que é adicionar alguém, e ele chega ao ponto de dizer que não coadune diretamente com a forma como eu faço as coisas hoje, para que eu tenha sempre a capacidade de gerar uma visão diferente daquela que eu estabeleço. A grande dificuldade realmente é conseguir equacionar, né, isso, não ao ponto de desestabilizar toda a estrutura vigente, mas ao mesmo tempo não perder a capacidade de criar coisa nova. E, Daniel, eu perdi a segunda pergunta agora que você me fez, que eu tinha algo para adicionar também. A Não, é pergunta. a habilidade do RH que Perfeito, perfeito. seria mais perene para os próximos anos. Cara, aí é complicado. Eu vou dar 4 grandes pilares, tá, para a sustentação do RH nos próximos anos. A primeira é realmente o RH assumir o seu papel estratégico dentro da organização, tá? Principalmente em termos de lifelong learning, né, do desenvolvimento de caminhos para carreiras não lineares hoje, que é cada vez mais comum, e é o RH que tem que drivar esse tipo de mudança, principalmente em estruturas muito rígidas. Isso é competência da área. O segundo grande pilar a Ana já trouxe, é o problema dos conflitos geracionais, tá? O quiet hiring, né? O quiet quitting, o problema dos talentos líquidos, né? Que são aqueles que buscam vínculos flexíveis, mudanças contínuas dentro das estruturas, típicos das gerações mais novas, convivendo com gerações mais formais. Então, esse é um problema que o RH tem que endereçar. Terceiro problema o RH assumir realmente um papel de líder transformador da marca. Tá? Às vezes o RH não vê isso, mas ele é importante para construir um ambiente interno que leva a organização a conseguir projetar a sua cultura na marca. Tá? E o RH às vezes se entende em algumas circunstâncias apenas como um gestor do recurso produtivo, e não é. Ele é elemento do posicionamento. Isso é uma coisa que o RH tem que assumir
tá? Uma questão moderna. E o último, quarto pilar que a gente não pode deixar fora dessa discussão é realmente o RH entender um pouquinho o papel da tecnologia e da produtividade das novas tecnologias, inteligência artificial, economia digital, economia da atenção, ao mesmo tempo que tenta conciliar isso com a capacidade criativa, de envolvimento e os human skills, né? Então, são os desafios geracionais, o papel estratégico do RH na condução dessas mudanças das estruturas, o papel do RH como elemento de transformação e, por que não, de construção também da marca, e o papel do RH na gestão da produtividade via tecnologia com a criatividade dos seus participantes. E aí, Ana, qual habilidade é o porto seguro, digamos assim, para o RH nos próximos anos? Fica até difícil a gente completar, né, falar alguma coisa depois de uma explanação tão completa aqui com o Júlio, muito bom. Eu contribuiria falando que o porto seguro para o RH ainda é o H. O que é isso, né? A gente fala muito de recursos humanos, igual você falou, inteligência artificial, diversos desafios que nós temos, mas o porto seguro ainda é o humano, né? Nós temos e somos que levar muita parte esse H acima de tudo. Então, eu colocaria que a capacidade de leitura comportamental com foco estratégico é o maior trunfo e eu entendo que continuará sendo o maior trunfo do RH, né? Inclusive, algumas vezes eu até falo que assim, muito se escuta, precisamos tirar o subjetivo. Eu não concordo muito com isso, porque o subjetivo é justamente o H do humano. Então, a capacidade que nós temos dessa questão de leitura comportamental, mas sem perder o foco estratégico, para mim continua sendo, por muitos e muito tempo, a habilidade que faz o RH não ser substituído por uma inteligência artificial, por processos completamente automatizados. Então, é essa questão muito forte do H do RH. Boa, faz todo sentido, né? Acho que Michele, se a gente tivesse que escolher uma habilidade, de fato tem que estar relacionado com a questão humana, né? Com toda certeza, Daniel. E acrescentando o que Júlio e Ana trouxeram, eu vejo que o RH já entendeu que precisa falar a linguagem do negócio com coragem e com dados na mão. Eu acrescento que a gente precisa adotar, como profissional de RH, uma postura menos educadora e uma postura mais influenciadora, principalmente quando a gente pensa na relação com as lideranças que estão ali com os times fazendo o negócio acontecer. É uma liderança que ainda não está preparada para ouvir sobre vulnerabilidade, sobre escuta ativa, sobre segurança psicológica, e sim, né, como o Júlio trouxe, usar as inteligências artificiais e tecnologias para a gente ter mais tempo e autonomia para ser esse influenciador corporativo. Então, eu acrescentaria ali uma postura menos educadora, que por muito tempo o RH carregou, como a área que passa as mensagens, a área que ensina, a área que forma, e ser mais influenciador, estar junto ali no jogo, influenciando a liderança e apoiando os negócios. Fantástico, Michele, e na verdade, fantástico todas as contribuições. Eu quero agradecer imensamente tanto a Ana quanto o Júlio e quanto a Michele também. Super obrigado pela participação de vocês e por compartilhar um pouco do conhecimento e dos insights de vocês com a nossa audiência do RH Top 5 hoje. E para você que está nos ouvindo, eu tenho aqui os 2 últimos recados. O primeiro deles é para você, claro, ficar à vontade para desbravar todo o conteúdo aqui do RH Top 5 2025 e conferir todas as rodas de conversa já disponíveis ao longo desses dias de evento, e também um convite para você fazer parte do colégio eleitoral do Top F Mind de RH. É só acessar topfminddrh.com.br, fazer um breve cadastro, e se você for profissional de recursos humanos, de fato, vai poder votar, vai poder ter o seu voto válido, e sim, o seu voto pode fazer uma enorme diferença para que a gente conheça os grandes vencedores do Top F de RH deste ano, que serão revelados na grande festa do dia 22 de outubro no Tokyo Marine Hall, na Casa de Espetáculos Tokyo Marine Hall, em São Paulo. Então, os ingressos já estão à venda também, e se você quiser participar, se você quiser estar com a gente nessa grande noite,
é só entrar em contato com o nosso time, tá bom? A gente se vê numa próxima roda de conversa aqui no RH Top 5 2025. Um grande abraço e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.